que é isso que hoje em dia toma conta de todas as vidas praticamente? O que bota a carga no homem para viver hoje? Tem alguma sugestão assim? O que leva o homem a obedecer, a sair da cama, a tocar teu cotidiano, para chegar onde? Oi? Dinheiro? Pois é. Se fosse só dinheiro, isso não seria muito sonoro. O dinheiro acaba sendo um meio para que a gente alcance um ideal contemporâneo de felicidade. Não é? Hoje o que mais se fala, qualquer propaganda de televisão fala, tem que ser feliz, aproveite um instante, viva o agora, seja você mesmo. Praticamente há uma certa obrigação de ser feliz, não é? Por isso que eu acho que a gente tem que renovar essa ideia de felicidade. Eu não estou me opondo à ideia de felicidade, mas é crucial, porque esse ideal de felicidade, esse ideal de beleza, esse ideal de saúde vem matando o homem, aniquilando a possibilidade da gente produzir uma vida que seja uma vida interessante, uma vida que vale a pena viver. O que é essa felicidade contemporânea, né? Que tanto nos é exigido a experimentar? Uma felicidade em que geralmente está ligado a um ser o que não se é e a ter o que não se tem. Uma felicidade extremamente ligada a uma dimensão narcísica nossa, de que a gente tem que mostrar para o outro o quanto a gente está bem. A gente sabe que o Facebook ali é um festival disso. Você só vai conseguir, de fato, realizar uma experiência se você divulga, se você fotografa e publica aquela experiência, de quanto você está bem. E tem gente já fazendo pesquisa que Facebook tem deprimido os homens, né? Porque parece que os outros sempre são mais felizes do que a gente. Sempre os outros estão deitando façanhas e a gente lá, claudicante. Parece que a gente nunca está no lugar certo, na hora certa. Os outros é que estão. Então, esse tipo de alegria... Oi? Uma alegria... Ilusão. É uma alegria ilusória. Uma alegria ilusória, porque ela é como se ela nunca fosse possível a gente experimentar em ato. É uma alegria que é sempre uma promessa de alegria. Desde que você... É digital também. Né? Oi? É digital. Uma alegria digital. Exato. Uma alegria digital, sem corporeidade, não é uma experiência que se sente em ato. Né? É nesse sentido que esse Spinoza, pensador do século XVII, ele diz assim, os afetos que governam o homem, isso é muito interessante da gente pensar mesmo, assim, são o medo e a esperança. O medo de ser punido e a esperança de um dia ali na frente encontrar um consolo que a vida não nos oferece. Encontrar uma recompensa que ao longo da nossa jornada a gente não tem. O homem, então, ele é condicionado, ele se torna escravo de uma certa estrutura, porque ele é orientado por esses dois afetos que são tristes. Porque não existe medo que não tenha uma esperança envolvida, porque você tem a esperança de sair daquele medo, e não existe esperança sem medo, porque você sempre tem o medo de não atingir aquilo que você espera. Então, talvez o nosso papel como educador, uma das coisas é essa, é converter isso que rege o homem de uma promessa de que ali na frente a gente vai colher essa felicidade e pensar que a gente pode produzir a felicidade não como um prêmio da virtude, mas a felicidade como a própria virtude. Não como prêmio de uma vida cheia de repressão, cheia de recalque, cheia de negação, cheia de castração, de obediência, de domesticação, porque ali na frente se promete ali um mercado de trabalho em que a pessoa vai... Como está sendo a nossa travessia? Como a gente está se apropriando da nossa travessia? Ou seja, ao invés da gente pensar nesses afetos de medo e esperança, será que a gente consegue produzir um corpo, um jeito de viver, um modo de viver, em que esses afetos dão lugar a um afeto de coragem? Uma coragem não sem o medo, mas uma coragem capaz de enfrentar o medo. Né? Uma urgência, né, que traz para nós não mais algo que a gente precisa ali na frente, uma recompensa, porque a própria caminhada nos dá essa recompensa. A própria jornada já nos dá sentido e valor para justificar aquilo que a gente faz. Né? Acho que até acrescenta isso dentro da educação, como a educação
está sendo vinda mostrada para todos, né, para os pais, para a escola e tudo, que o medo do futuro, acho que essas duas palavras estão dentro da educação, né? O medo do futuro, né? Sim. As pessoas têm medo da mudança dentro de uma escola, porque acham que a escola, a educação tem que ser o futuro do outro. Exatamente. O quanto a gente é pautado por essa expectativa, né, daquilo que nos escapa completamente, a gente não faz a menor ideia o que vai ser esse futuro, né? E é em nome desse futuro, desse medo do futuro, a política pedagógica ela é completamente formatada, né? Então aí é uma coisa da gente, por isso que é crucial a gente criar condições de ter uma certa comunidade em relação ao projeto pedagógico, né? A serviço do que a gente faz, a gente experimenta esse tipo de educação, né? Que tipo de criança, de que tipo de homem que está sendo engendrado no mundo. E a gente percebe que é crucial, de fato, a gente antecipar a vinda de uma outra humanidade, que já está vindo de algum modo, a gente já experimenta isso, né? O Sócrates, ele fala assim, né, você casa com uma mulher má, casa com uma mulher boa e você vai ser feliz. Casa com uma mulher má e você vai se tornar filósofo, né? Eu diria assim, que estuda num colégio como o que eu estudei, aquele que tinha um procedimento extremamente técnico, conteudista, que visava a produção para o vestibular, que você vai se tornar um educador. Assim. Porque talvez a gente, para se tornar educador, como você falou, né, o professor e educador, o educador, ele tem algo nele de perceber o quanto esse regime de educação está a serviço de uma domesticação de corpo e alma. A gente sabe historicamente que tem algo de intolerável naquilo que se passa no contexto dos muros das escolas. Então, a gente também, com Foucault, a gente também já perdeu a inocência de que a escola está aqui a escola existe para emancipar o homem, para produzir um ser humano pensador, livre, autônomo. O que a gente produz, em geral, a escola é uma instituição disciplinar, entre outras, que formata esses corpos anômalos, que disciplinam esses corpos anômalos. A gente começa a formatar uma criança na família, depois a família passa para a escola, tem uma outra formatação. Se não vai muito bem na escola, a família é acionada, chama uma outra instituição, ou a psiquiatria, ou a psicologia. Se não vai muito bem, a gente chama a medicina também, para dar um remedinho para a criança, porque nas escolas em São Paulo, é impressionante como a educação está completamente agenciada com um medicamento. Eu dou aula para 30 alunos, eu peço quantos de vocês aqui tomam remédio no dia a dia de vocês? 50% da sala levanta a mão. Ritalina, Rivotril, Concerta. Para se suportar o regime educacional, a gente está adoecendo as crianças e usando remédio como se aquilo fosse curar, sem perceber que a gente está simplesmente nutrindo a doença, né? Então, uma pergunta que a gente tem que fazer é, as nossas práticas, aquilo que a gente faz em sala de aula, isso está a serviço da disciplina dos corpos e almas? Ou isso está a serviço, ou seja, está a serviço de um poder? Ou isso se coloca a serviço da produção de um corpo livre, da potência da vida, né, da criação, da possibilidade de uma criança ter condição de efetuar plenamente a sua potência de existir, de ir ao limite daquilo que de fato ela pode, como você estava falando, em que ela desperte os talentos, em que ela sinta a vocação dela emergindo e que ela possa conciliar a vida dela, no pensamento dela, no desejo dela, na vocação dela, de modo integrado, né? Geralmente a gente se mutila, né, em nome do medo, porque a gente tem que sobreviver, a gente tem que se conservar. Não, pensei que você estivesse levantando a mão. Desculpa. Então, Não, eu li um livro ano passado, que se chama
e me trouxe uma ideia muito interessante, que é sobre o prazer, né? Então, ele falando ali que o que a gente perdeu foi o querer, a vontade do prazer, né? De querer sentir o prazer, não foi mutilado. Exatamente. Não é mais aceitado que um ser experimente o prazer. Né? É outra coisa que está tendo que ser experimentada, um prazer da vida, né? Da alegria, os Dionísios. Sim. É maravilhoso isso que você está falando, viu? Eu acho que é do Tony Negri, né? Esse livro? Eu não sei, então, é isso que talvez o que o mundo hoje padece é justamente dessa domesticação de Dionísio e dessa anabolização do que seria o Apolo. O trabalho de Dionísio, a educação de Dionísio, né, seria também uma maneira da gente pensar as nossas práticas aqui. Eu não sei se vocês sabem, para pegar uma deixa, porque isso tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, o Dionísio, ele é um deus. Quando você pensa em Dionísio, o que vem na cabeça de vocês? Oi? Vinho. Teatro, vinho, sexo. Quer dizer, o Dionísio é o deus, exatamente como vocês falaram. É o deus do vinho, é o deus da embriaguez, é o deus do transe, do frenesi cósmico, do júbilo estático, não é? A estátua de Dionísio estava na entrada do teatro na Grécia. As pessoas iam para a Grécia, para o teatro, para ter contato com essa bênção de Dionísio. Quer dizer, olha só o que acontecia, né? Todos eram pagos, o equivalente a um dia de salário, para experimentar ali no teatro um instante da vida em que a vida se redimia, em que você diz para você: tudo que eu vivi valeu a pena pelo fato de estar aqui diante desse acontecimento. Um acontecimento em que você já não está mais sob a presidência da tua consciência, do teu sujeito, e você se experimenta num corpo maior do que o teu. Uma espécie de experiência de comunidade, né? Essa experiência justificava a vida de um grego. Quer dizer, a vida se justificava não a partir de uma experiência religiosa, mas de uma experiência que se sentia em ato, né? No aqui e agora. E o que a gente vê, como a gente pode pensar, o que seria, né, uma escola sem a bênção de Dionísio, uma família sem a bênção de Dionísio, uma relação sem a bênção de Dionísio, né? Uma equipe sem a bênção de Dionísio seria uma espécie de giro em torno do mesmo, um falso movimento, que é o grande problema que a gente vê, o Apolo tomando conta, a ordem tomando conta, a razão tomando conta, né? A norma tomando conta. E a gente perdendo a dimensão da intensidade, do intensivo da vida. Quer dizer, se tem uma saída para a nossa existência, ou a gente pode recorrer a um consolo ali no futuro, ou a gente busca em ato uma experiência que seja intensiva, né? E é nesse sentido que tem uma pequena provocaçãozinha, o quanto a gente está conseguindo exercitar isso ali no nosso encontro com os alunos, em sala de aula. Quanto aquilo para nós também está nos modificando, está fazendo com que a gente vá um pouco além daquilo que a gente é. O quanto aquilo que a gente trabalha também é interessante para nós. Quanto ali se malham forças que nos levariam também a pensar que a gente está experimentando alguma coisa de real, experimentando alguma coisa que nos transforme, produzindo um acontecimento. O curioso que a gente estava falando dessa felicidade contemporânea, o paradoxo é esse, que no mundo que mais nos obriga a ser feliz é o mundo que mais se produz melancolia, né? É o mundo que mais se produz tristeza. A Organização Mundial da Saúde dizendo que em 2030 o que vai mais tirar o homem do trabalho é a melancolia, a depressão, o pânico, são as doenças psíquicas, né? Antes a gente tinha que se proteger do inimigo que vinha de fora, do lobo, da bactéria, do vírus. Agora o inimigo vem de dentro. Quer dizer, a gente produz um certo ideal
Eu tenho que ser feliz, eu tenho que ser alta performance, tenho que ser competente, tenho que ser bonito, não posso ter ruga, tenho que ter uma bela família, eu tenho que ser o máximo da competência. E em relação a esse ideal, a gente está sempre aquém desse ideal. E isso inevitavelmente produz um homem em dívida, produz um homem em eterna falta, um homem triste, impotente, culpado, em que a gente sente aquém daquilo que deveria. E o drama é que o homem culpado, ele transforma aquela inquietação não em alguma coisa que poderia produzir algum acontecimento no mundo. Ele se sente culpado. E isso deixa aquela inquietação completamente morta dentro dele. E é por isso que quando a coisa não vem ao mundo, quando a gente não legitima a nossa dor, a nossa inquietação, o nosso sofrimento, ele se volta contra nós mesmos. E aí dá-lhe medicamento para poder suportar a nossa possibilidade de trazer ao mundo aquilo que nos interessa. Então eu acho que a gente está vivendo um certo tempo que é problemático, né? Que é bom a gente estar atento, e é por isso exatamente que eu estou dizendo para vocês que a gente tem que renovar a ideia de felicidade, renovar esses ideais completamente assépticos, em que a gente pode pensar, se a gente tem que pensar a coragem não sem o medo, talvez a alegria não sem a dor, não a alegria sem o sofrimento, mas a alegria como uma conquista ante a dor, a alegria como um triunfo sobre o sofrimento, né? Como uma espécie de vitória diante dessa dimensão trágica que é a vida. E o trágico não precisa ser triste, o trágico pode ser alegre, de fato. É o fato de saber que isso também tem um fim que nos leva a querer se apropriar o máximo possível desse meio, dessa travessia que é a nossa.